É possível uma combinação da computação quântica com IA? Como é que você vê isso? Eu acho que a partir do momento que tiver disponível computação quântica, ela vai revolucionar completamente tudo que nós temos, inclusive IAs, e principalmente nas IAs vai ser um impacto gigantesco, né? Porque o principal problema, um dos principais problemas que nós temos atualmente com IAs, é porque elas são muito complexas e demandam muito poder de processamento. Então não dá pra gente fazer, por exemplo, em casa, tipo o DeepSeek já não é tão simples para ter em casa. O GPT ninguém podia ter em casa. O DeepSeek a gente já pode ter, mas mesmo assim não é Qualquer tão... computador aguenta o DeepSeek ou precisa ter um hardware mais robusto? O mínimo, eles têm uma rede de 1,5 bilhões de parâmetros. Eu acho que precisa de uma placa de rede com 2 gigabytes, uma placa de vídeo, né, de 2 gigabytes, para conseguir rodar o menor, que é de 1,5. Mas não é muito bom, esse de 1,5 ele é bem ruim, na verdade. O de 7 bilhões e 8 bilhões, ele já é bem razoável, né? Mas ainda é bem inferior ao que você tem online. O online é o melhor que tem por enquanto. Tem aquele de 671 bilhões de parâmetros, mas ninguém vai baixar aquele negócio. O de 70 bilhões, algumas placas H100 eu acho que dá para rodar. Tem placa H100 que tem 120 GB. Só que uma placa H100 é tipo 70 mil dólares, né? Nossa, Então, fortuna. a pessoa em casa não vai ter isso aí. A pessoa pode até rodar na nuvem na Amazon, pode alugar na Amazon para usar para um programa específico, aluga 15 minutos e bota aquele negócio e vai pagar um certo valor lá, sei lá, tipo $1.000 por 15 minutos. Agora, para comprar uma placa dessa, a não sei que a pessoa vai ser um usuário que vai gerar lucro com isso, né? Tipo, né? É difícil, né? E a computação quântica vai dar um poder, então, enorme para as IA, você acha? Porque a paralelização que a gente tem atualmente, ela na verdade vai dar poder para algumas coisas. Tem algumas coisas que não dá para paralelizar. Tem coisas que você consegue colocar só em sequência. Um exemplo justamente é investimentos. Investimentos, para você calcular o valor daqui para cá, você tem que saber o que estava anterior. Então é um pouco mais difícil. Algumas séries temporais você consegue fracionar e calcular e depois você emenda calibrando o último daqui com o primeiro daqui. Algumas dá para fazer. Os investimentos já é um pouco mais complicado, porque às vezes você não sabe se foi feita operação, se foi operação aberta, tem algumas restrições para usar paralelização. Então você tem que usar realmente a série inteira, né? Mas algumas coisas você divide em partes. E quando você consegue dividir em partes, por exemplo, um exemplo... Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Quase todas as coisas, na verdade, né? Você tem um problema de logística, de transportar alguma coisa. Você pode, quase tudo você consegue dividir em partes e você distribui o processamento. Uma trade vai fazer uma parte da tarefa, outra vai fazer outra parte, e no final elas somam tudo e combinam tudo. Então, por enquanto, nós temos, para ter uma certa quantidade de coprocessamento, de processamento simultâneo, você precisa de um número maior de threads. Você precisa de, sei lá, 8 núcleos com 16 threads, 24 núcleos com 48 threads, alguma coisa assim. Com processamento quântico, você pode fazer uma quantidade limitada de processamento simultâneo. Então, um problema que levaria, por exemplo, 1 milhão de anos, você pode resolver em 1 minuto, se você conseguir fracionar. Entendi. Se ele for paralelizável, né? Se você conseguir paralelizar aquele problema, você consegue dividir em várias partes e ele resolve simultaneamente aquele negócio, assim, numa fração de segundo até. Em que pé que está a computação quântica? Você tem estudado isso? Eu acho que está muito especulativo. Algumas empresas, elas falam que estão indo melhor do que elas realmente estão, porque é conveniente para elas receberem mais investimentos. Outras não se manifestam porque elas querem manter em sigilo. Mas no fim das contas, eu acho que está muito lento ainda o processamento. A IBM, em 91, a IBM já conseguia manipular átomos, né? Ela conseguiu escrever IBM. Tem uma foto numa revista, acho que era Galileu, acho que era super interessante, que tinha uma foto da... Não é uma foto exatamente, é um imageamento, né? Com um microscópio de tunelamento, ele não faz uma foto, ele faz uma varredura na superfície e ele recebe as intensidades dos campos magnéticos. Então ele conseguiu imagiar IBM escrita com átomos individuais, né? Então usou alguns átomos como se fossem umas bolinhas assim. Escreveu o nome IBM. Escrever IBM. Desde 91 eles já conseguiram fazer isso, que é um avanço importante para a computação quântica, mas ainda está muito longe de conseguir, porque para conseguir fazer computação quântica vão ter que fazer chips
em escala quântica, assim, em escala subatômica, né? É uma coisa para nossa realidade atual, inclusive porque, esse é um ponto que as pessoas geralmente não comentam, a gente não sabe se o nosso modelo de física de partículas é uma representação fidedigna da natureza. A gente usa esse modelo porque é operacionalmente útil, assim como o modelo de Ptolomeu era operacionalmente útil, fazia previsões muito acuradas das posições, mas estruturalmente ele estava todo incorreto, né? Você não conseguia, por exemplo, enviar uma sonda espacial para Marte usando o modelo de Ptolomeu. Para uma imagem 2D projetada Aí ele funcionava. na abóbada, você tem as posições em 2D muito precisas. Agora, a profundidade não tinha nada a ver com a situação real, né? E a estrutura dos epiciclos, das esferas de cristal, não tinha nada daquilo. Então, para o nosso entendimento atual, aquilo não funcionava. O que se conhece atualmente de física de partículas, tem o modelo do grupo SU3, que é do teoria dos quarks, né, os caminhos dos octetos, que é o que funciona para fazer previsões e tal. Mas tem indícios de inconsistências. Então, provavelmente, ou pelo menos é muito razoável supor que pode estar errada a teoria dos quarks. E todo modelo de física de partículas pode estar errado. Então, a gente está se baseando numa estrutura que nem existe, talvez. Ah, tá. E Toda a computação estrutura... quântica não funcionaria? Ou funcionaria capenga? Ou como é que... Então, por exemplo, o modelo de Ptolomeu, ele conseguia fazer previsões mesmo estando errado. Ele acertava nas previsões. Só que se você vai mandar um satélite para Marte... Não vai conseguir, nem vai existir o caminho que vai, né? Tipo assim, a distância vai estar errada, vai estar tudo errado ali. Então, assim, para algumas coisas pode funcionar. E a questão é, a gente está se baseando numa coisa que não existe. Você está estudando um modelo de entidades que são abstratas, que elas só existem no modelo matemático, mas você não tem um correspondente físico que corresponde àquilo. Então, tipo assim, você tem um chip, só que seu chip nem existe, aquele negócio do chip. Tipo, os componentes do chip não existem, né? Dá para fazer mesmo assim? Até que, incrivelmente, até que dá. Só que até que ponto isso vai funcionar, vai fazer sentido? Porque vai chegar um ponto que vai ter inconsistência ali, né? Então, o modelo de Ptolomeu durou 2.000 anos. Né? 2.000 anos não, mas o da Aristóteles durou 1.700 anos, 1.600 anos. E a mecânica quântica não tem o quê? 100 anos? Pois é, a mecânica quântica é muito recente, né? Então, assim, não se sabe ainda. Acredita-se que funciona, pelo menos, não é nem que acredita-se, mas é útil para resolver muitos problemas, né? Por exemplo, um absurdo que tem na mecânica quântica. Quanto que dá a soma de todos os números naturais? 1 mais 2 mais 3, quanto vai dar isso aí? Vai dar infinito. Não tem... Sim, infinito. Você tem infinitos números, tem uma equação na mecânica quântica que a soma de todos os naturais vai dar menos 1 sobre 12. Tipo, como você chega nesse... Você faz uns artifícios matemáticos da soma de Ramanujan e você consegue mostrar matematicamente que a soma de todos os naturais você chega em menos 1 sobre 12. Abstratamente, tá. Agora, no mundo físico, você tem uma banana mais uma banana, você vai chegar em menos 1 sobre 12. Não dá. Tipo, então você tem algumas coisas que tem na mecânica quântica que são bizarras, assim, muito bizarras, né? Que funcionam no modelo, estão sendo empurradas aí com a barriga, mas quando você transporta para o mundo real, fica muita coisa estranha. Muita coisa. Isso assim, eles usam isso. Quando começaram com esse problema, inicialmente eles acharam que não fazia sentido. Depois fizeram os artifícios matemáticos e mostraram matematicamente que dá menos 1 sobre 12. E começaram a usar no modelo e funcionava no modelo. Só que, tipo, quando começou a funcionar, tipo, pô, esse modelo tem alguma coisa muito estranha. Será que dá para confiar num modelo desses? E eles estão usando, continuam usando. Outra coisa, a teoria da relatividade entra em conflito com a mecânica quântica em muitas coisas, né? Então assim, aí como é que é? Um tá certo ou o outro? Como é que fica a história? Eu acredito que os dois estão errados em vários aspectos. Assim, eu acho que eles você é um crítico da teoria da relatividade? Eles também são modelos úteis. E tem uma frase do George Box que é a seguinte: todas as teorias estão erradas, mas algumas são úteis. E é exatamente isso no fim das contas. Porque se você pega, por exemplo, a teoria do Newton estava certa, ela era uma boa aproximação. A do Einstein é uma aproximação melhor. E provavelmente não é a última, vai ter mais algumas aproximações posteriores. Além das aproximações, será que na estrutura, porque do Ptolomeu, não é que ela estava... Porque do Newton, ela era uma aproximação e a essência, a estrutura, é razoavelmente... A que a gente acredita atualmente que é razoavelmente correta. Inclusive, as coisas que a gente faz funcionam bem usando a mecânica newtoniana ou a relatividade geral e especial, né? Elas funcionam muito bem. E a gente acredita que são boas representações, inclusive estruturalmente. Já do Ptolomeu, estruturalmente, não funciona. Mas se acreditava na época, durante 2.000 anos, 1.500 anos, se acreditava que era correta, né? Ou pelo menos
que era útil. Eu prefiro acreditar que todas são úteis, né? Ou, algumas nem úteis não são, mas muitas são úteis, pelo menos. Se são corretas, o conceito de verdade já é muito complexo, aí já é uma questão Mas muito... você acha algum ponto das duas aí que você não engoliu direito? A teoria da relatividade, um dos problemas, tem vários pontos, né? Tem uma conversa que eu tive com o GPT, inclusive está no site da Sigma, que é justamente sobre a formação de buracos. Não é bem da relatividade, porque tem muitas coisas que você deriva da teoria da relatividade. Uma delas é a existência de buracos negros. Só que a existência de buracos negros, ela foi inferida como uma solução estática, uma solução final. Só que para chegar nessa solução final, ela passa por estágios intermediários, né? Como é que se forma um buraco negro? Você tem uma estrela com uma massa acima do limite de Thoma-Oppenheimer-Volkov, que ela entra em colapso. Ela não tem... Porque como é que a estrela permanece aproximadamente esférica, ela não entra em colapso? Porque você tem a reação nuclear no centro, promove um aquecimento, esse aquecimento provoca uma expansão, né? Um gás aquecido ele vai se expandir. Então ela promove um aquecimento e a gravidade provoca um colapso. Então eles se equilibram e ali estabelece o equilíbrio hidrostático. Só que ela vai queimando o hidrogênio, ela vai convertendo hidrogênio em hélio. Quando acaba o hidrogênio, ela não tem mais combustível para continuar mantendo a temperatura, então a temperatura diminui, né? Ela vai formar uma anã branca, depende de qual estrela. Se a estrela tem uma certa massa, a massa do Sol, por exemplo, ela vai formar uma anã branca, depois que colapsar, ela vai emitir um envelope e vai gerar uma gigante vermelha, vai engolir a Terra, Marte, Mercúrio, Vênus e a Terra, provavelmente. Marte, talvez não. Vai engolir alguns planetas, depois ela vai voltar a colapsar e formar uma anã branca. E aí ela vai estabilizar, né, num estado que é o gás de Fermi, que é um estado degenerado de matéria, né, que respeita o princípio da... Ela não vai colapsar, ela não vai continuar o colapso, porque vai respeitar o princípio da exclusão de Pauli, que impede que duas partículas, dois férmions especificamente, que eles ocupem o mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Devido a esse impedimento, ela não entra em colapso indefinido. Ela vai... Porque uma hora ela para. Isso, antes era a temperatura, depois é esse impedimento, porque duas partículas não podem estar no mesmo estado ao mesmo tempo, então ela vai impedir o colapso. Tem esse primeiro estágio do gás de Fermi, que é no caso para as estrelas acima do limite de Chandrasekhar, que é 1,44 massas solares. Inclusive o Mário Chamber fez um trabalho sobre isso, o brasileiro Mário Chamber fez um trabalho um pouco depois do Chandrasekhar. O Chandrasekhar deu uma solução relativística, o Mário Chamber deu uma solução... Ele usou um pouco de relatividade, mas a abordagem dele foi mais newtoniana, foi mais clássica, né? Que ele era um crítico da relatividade? Ou não? Ou só escolheu outro caminho? O César Lattes era um crítico do Einstein. Isso eu lembro de... Eu acho que ele era... Saiu até no jornal a crítica. O César Lattes era um hater, não era nem um crítico, ele era um hater do Einstein. É verdade, o César Lattes. Ele era um hater do Einstein, do Gamow, do Eddington, até do Powell. O Powell foi o que ajudou ele, o Powell foi o que deu oportunidade para ele, foi o que ensinou muita coisa para ele. E ele dizia que o Powell tungou ele, que o Powell roubou o prêmio Nobel dele. Assim, o Lattes fez uma... Você acha as críticas do Lattes boas contra o Einstein ou não é? Não, não tem fundamento nem... Tem algumas pessoas que fazem críticas interessantes ao Einstein, tem algumas pessoas que fazem... O próprio Lemaitre, nem que ele fez uma crítica, o Lemaitre, ele solucionou um problema que o Einstein não conseguiu, que é justamente a questão da expansão do universo. O Lemaitre, nem o Hilbert conseguiu, nem o Einstein conseguiu, o Lemaitre conseguiu, né? O Einstein falou, inclusive, que ele achava que não havia solução analítica. O Lemaitre não só achava que havia, como ele encontrou a solução analítica. Então o Lemaitre resolveu ali o problema. Mas então foi meio uma crítica, tipo, ele mostrou que o Einstein estava subestimando, né, estava superestimando a dificuldade do problema e subestimando a capacidade das pessoas de resolver aquele problema. Com relação ao César Lattes, as críticas que ele faz, uma das críticas que ele faz ao Einstein é falar que o Einstein não sabia a diferença entre uma grandeza física e a medida de uma grandeza. É óbvio que o Einstein sabia disso. O Einstein, assim, sabe, tipo assim, falar que o Ayrton Senna não sabia a virar à esquerda. Entre o câmbio e a direção, tipo assim, sabe? Não sabe. Sabe, porque vamos supor que uma vez o Ayrton Senna faz uma confusão na vida e ele vai falar que ele pode cometer um erro uma vez na vida, mas falar que ele não sabia a diferença. Teve uma vez que o Salates foi na USP e ele estava apresentando uma tentativa de refutar o Einstein na lousa, explicando lá para vários professores, e aí o Moisés Nussensweig, que é um grande físico brasileiro, um bom físico também, foi lá e mostrou que o Einstein estava fazendo tudo errado. Falou, não, o senhor está errado aqui,
Aí o Lattes não tinha argumento mais, assim, ele foi refutado assim, publicamente, passou até um vexame. Vexame. Esse pessoal, o Lattes, o Mário Chamber, eles sabem que eles eram comunistas, né? Inclusive o Mário Chamber, ele foi candidato pelo PCdoB a deputado estadual. Ele foi eleito uma vez e não conseguiu assumir, só que ele fez o maracutá. Ele era vinculado ao PCdoB, mas ele se candidatou pelo PMDB. Eu não me lembro qual era o nome do partido. Não sei se era PMDB, não me lembro o nome. Talvez nem existisse PMDB. Mas ele não foi pelo PCdoB, ele foi por outro partido, só que ele estava vinculado. Na eleição anterior, ele ficou como suplente na anterior, pelo PCdoB. E depois, na outra, ele foi por outro partido, foi eleito, só que aí não deixaram ele assumir. Ah, tá. Você acha que esse viés comunista prejudicou, então, a análise dele? Eu não acho. Eu acho que eu não acho que eles sejam ruins, acho que todos eles... O César Lattes, acho que ele é... Algumas pessoas, é difícil julgar, né? Porque algumas coisas, por exemplo, eu acho que muitos deles acreditavam, José Leite Lopes, Marcelo Demme, Oscar Sala, eu acho que eles acreditavam que eles estavam fazendo coisas boas. Muitos comunistas acham que estão fazendo, principalmente quando eles são mais jovens. Os jovens comunistas acham que aquilo é uma ideologia boa. Você percebe isso também? Eles têm a ilusão de que aquilo tem ilusão. É a salvação do mundo, é a igualdade para todo mundo. E tudo. Exatamente. Você falou da Revolução Francesa, eles seduziram os jovens com aquele discurso. Então, assim, eu acho, só que eles não eram tão jovens, né? O Zé Leite Lopes, alguns deles já... Os Zé Leite Lopes, na época, eles eram bastante... O Zé Leite tinha 24 anos quando começaram com esse negócio. Mas, assim, eles... Alguns eu acho que eram realmente idealistas, que eles achavam que aquilo era uma coisa boa. Outros, eles usaram isso como discurso para tirar dinheiro do governo. Só que eles não estavam querendo roubar o dinheiro, eles estavam querendo usar para comprar equipamentos, para construir prédios. O que eu acho que também está errado, porque quando surgiu o INPA e o CBPF foi fundado em 1949, o INPA em 1952. O CBPF seguiu o caminho de comprar equipamentos e construir prédios. E até hoje está no mesmo nível que estava naquela época. Não evoluiu. Assim, eles fizeram alguns trabalhos e tal, mas se você compara o Brasil em comparação ao resto do mundo naquela época, e o Brasil em comparação ao resto do mundo hoje, está no mesmo patamar que estava naquela época. Agora o INPA, em relação ao que ele estava naquela época, ele está hoje, o INPA foi lá para cima. O INPA, ele começou em 1952, ele era uma salinha dentro do CBPF. Depois eles passaram a ter uma instituição própria, eles tinham menos recursos. Em 1954, eles estavam para o grupo 1 da matemática, é o mais baixo que tem na matemática. Eles não estavam nem no grupo 1 em 1952. Em 54, eles estavam no grupo 1, foram subindo para o 2, para o 3, para o 4, eles estão atualmente no grupo 5. Desde 1914, eu acho, eles estão no grupo 5, que é o mais alto. Tem 11 países no mundo que estão no grupo 5, um deles é o Brasil. Né? Nossa, então, não sabia disso. Então, o Brasil é bom nisso daí. Então. Em matemática, está entre os melhores do mundo. Né? O Brasil está realmente muito bom em matemática. Na verdade, não é o Brasil, é o INPA. Né? Ah, tá. Porque se você pega a matemática no Brasil, de modo geral, é o nível da USP, não é ruim, não posso dizer que é ruim, mas não dá para comparar com o INPA. O INPA está num outro nível. O INPA é tipo um oásis no Brasil, assim. Tá, certo. E é só na matemática. Né? E o INPA, inclusive, agora tem até um vídeo que eu comentei e publiquei recentemente, que eu estou comentando que o INPA agora começou com esse INPATEC, que ele está indo pelo caminho que foi o CBPF em 1949, que era de compra de equipamentos e construir prédios. Porque o que fez o INPA crescer? Qual foi o principal motivo que o INPA cresceu? É semelhante ao que fez a China, e semelhante ao que fizeram a China e a Índia. O INPA, enquanto o CBPF comprou equipamentos e construiu prédios, o INPA não comprou, ele usou uma salinha que já tinha, foi uma sala depois que foi doada, e eles foram prospectar talentos e oferecer treinamento para esses talentos, que é o que fazem no futebol, é o que fazem nos esportes, de modo geral. O título do meu vídeo começa assim: por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? E aí eu coloco, por que o Brasil tem 5 Copas do Mundo e nenhum prêmio Nobel? Porque falam que é falta de verba. Não é falta de verba. Se fosse falta de verba, não teria nenhuma Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem porque eles usam os recursos para prospectar talentos e depois que eles identificam os talentos, eles colocam esses talentos num regime de treinamento rigoroso, com recursos suficientes e orientam os caras para produzir e alcançar performances altas. Na ciência você não tem nada parecido com isso. No Brasil não tem. No INPA, eles seguiram mais ou menos assim, não foi o ótimo, mas foi muito melhor do que em outras áreas. Então, o CBPF é que eles fizeram. Eles tinham aquela turminha, né? O Mário Chamber, outro pessoal e tal. E a ideia qual era? Comprar equipamentos para aquele pessoal. Então, seria como se tivesse um time de futebol que você tem bons jogadores, tipo assim, o melhor da cidade, os 5 melhores da cidade de 10 mil habitantes, que não são os melhores do Brasil para ser seleção nacional. Aí eles pegam esses melhores da cidade, que são da panelinha, conseguem verba do governo, compram chuteiras, compram
roupas de boa qualidade, bola de boa qualidade, e vão eles representar o país no exterior. E vão representar, quer dizer, eles não vão ter as melhores performances. Você tem que identificar quem são os Pelés, os Garrinchas, os Rivelinos e tal, e aí colocar os recursos na mão desses caras que são os que vão realmente conseguir performance. Que foi o que o INPA fez. O INPA identificou. Eles começaram a fazer a Olimpíada da Matemática em 1979. O Elon Lages foi um dos pioneiros no Brasil com a Olimpíada da Matemática. Começou na Romênia em 1959 e trouxeram para o Brasil em 1979. Já houve um atraso grande. Eles de 20 anos. Já deveriam ter começado muito antes. Mas tudo bem, pelo menos começaram. Né? Começaram em 1979. O Nicolau Saldanha foi o primeiro campeão brasileiro, o primeiro campeão mundial brasileiro da Olimpíada da Matemática. Logo no primeiro ano eles já tiveram um campeão mundial. Depois teve o Gugu em 84 e depois teve alguns outros. Então eles publicavam, antes de ter a Olimpíada da Matemática, em 1952 eles já publicavam no jornal, tinha uma coluninha pequena, e eles colocavam alguns desafios de matemática, para identificar as crianças que tinham talento lá e tal. Então eles pegavam essas crianças e davam orientação, ofereciam curso e tal, né? Então começaram já desde aquela época a identificar talentos. Em parte, não foi meio que uma ideia, foi meio, já que eles não tinham recurso para comprar equipamento de construir prédio, eles faziam o que eles podiam. Não é que foi estratégico, mas acabou funcionando. E aqueles que tinham recurso ficaram gastando com o que não precisava. Não é que não precisava, mas antes de você ter os melhores jogadores, então você dá melhores chuteiras para o cara que não é o melhor jogador, que não vai sair resultado dali. Então o INPA acabou crescendo por esse caminho, e hoje tem já o Arthur Ávila, que é uma medalha Fields, em 2014, tem o Fernando Kodak, que é um forte candidato, tem o Gugu, né, o Gugu é o Carlos Gustavo Tam Moreira, não é o Gugu do Silvio Santos, o Carlos Gustavo Tam Moreira, que ganhou prêmios internacionais importantes também. Então tem já matemáticos brasileiros que são expoentes. Tinha já naquela época, tinha o Leopoldo Nakbin, teve o Perdigão, Manfredo Perdigão, teve o Peixoto, teve alguns matemáticos bons, mas esses mais recentes, o Newton da Costa também, o Newton da Costa não é do INPA, o Newton da Costa é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele era lógico, né? Sim, ele era lógico, inclusive ele fez faculdade de letras, né? Inicialmente ele fez letras, só que ele era muito mais, inclusive ele é reconhecido como um dos maiores matemáticos do Brasil, né? Embora ele tenha feito da área de filosofia, mas a lógica está muito vinculada, porque a lógica e matemática está muito ligada, tanto faz parte da filosofia quanto da matemática. E a abordagem que ele deu, principalmente, foi muito ligada à matemática, né? Então ele é reconhecido como um dos maiores matemáticos do Brasil. O Newton da Costa, eu acho, inclusive, que, assim, porque ele mexeu com as bases da lógica, ele reinterpretou, né, a lógica. A lógica, você tinha a lógica clássica, a lógica, já tinha algumas, lógica modal, já tinha alguns tipos diferentes de lógica, mas o Newton da Costa, ele meio que, ele não revolucionou, porque já tinha um polonês, não me recordo o nome, teve um polonês que já tinha feito um pouco antes dele, mas ele fez de forma independente, né? Ele tratou de casos nos quais você tem uma inconsistência dentro do sistema lógico, e ele consegue, porque quando você tem uma inconsistência, você explode o sistema, estraga tudo, não funciona mais nada na lógica. Se tem uma inconsistência só, estraga tudo. E ele conseguiu salvar sistemas nos quais você tem uma inconsistência, mas você consegue tratar ainda de algumas proposições que não serão contaminadas por aquela inconsistência. Então, inclusive ele tentou antes dele, faleceu acho que ano passado, né? Acho que foi em 16 de fevereiro do ano passado, mais ou menos. Ele faleceu no ano passado. E ele, no final da vida dele, ele estava tentando justamente, em vez de conciliar a mecânica quântica com relatividade, ele estava tentando dar uma abordagem de tolerância à inconsistência, aceitando que tem uma inconsistência, que elas realmente não vão se encaixar, e como poderia ser interpretado aceitando essa inconsistência, né? Então ele acabou não concluindo o trabalho dele nesse sentido, que era muito interessante, né? Mas eu acho que o interessante do Newton da Costa é porque ele não resolveu um problema específico. Ele resolveu uma variedade gigantesca de problemas, reinterpretando, né, expandindo os horizontes da lógica. Isso eu não entendi. Ele tinha ligação com esse INPA ou não? Não, ele não tinha. Era da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu só citei porque ele é talvez o maior... Porque eu falei do Arthur Ávila como um dos maiores matemáticos, acho que talvez o maior matemático do Brasil talvez tenha sido o Newton da Costa. Talvez. Não saberia dizer com segurança, mas um dos maiores com certeza, né? O Arthur Ávila é um forte candidato, o Elon Lages um forte candidato. Esses nomes aí são jovens? O Arthur Ávila, ele deve ter uns 45 anos. O Newton da Costa tinha uns 95 quando ele morreu, mais ou menos, 90 e poucos anos. Tinha uns 90 anos. Nossa, ele teve uma produção de 95 anos. O principal dele foi realmente essa parte, porque ele não teve outras contribuições notáveis, né? O Arthur Ávila teve várias, mas foram problemas específicos. E o Newton da Costa resolveu, tipo, as bases
dos fundamentos da lógica, né? Uma reformulação. Ele reinterpretou as situações das quais você pode tratar de um sistema lógico e não pode. Porque na lógica aristotélica, se você tem uma inconsistência, acabou, o sistema não funciona mais. Você tem que descartar, tudo que está naquele sistema não vale mais nada. E o Newton da Costa mostrou que não, que mesmo que você tenha uma inconsistência, você ainda consegue continuar tratando com algumas estratégias, né? Então ele foi as lógicas paraconsistentes. Então ele foi um dos pioneiros, não foi exatamente o criador, né, mas foi um dos pioneiros nessa reinterpretação da lógica. No caso, eu citei o Arthur Ávila, porque ele é o Newton da Costa, porque ele é um dos grandes matemáticos, estava falando de outros, né? Mas com relação a essa história do IMPA, a gente estava falando isso aí do caso, era por causa da política, né? Depois a gente acabou entrando, nem sei como a gente chegou nessa história. Bom, desviou tanto do assunto que eu nem sei. Infelizmente, eu acho que não vai dar nem tempo para pergunta, né? Tem 2 perguntas. Então vamos para as perguntas, porque já é quase 10 horas, Já tá quase o limite aí do nosso horário. Infelizmente, a conversa avançou rápido. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.